Sejam todos muito bem-vindos ao Que História Cast. Eu sou o Jardel Cerqueira e tenho aqui uma super convidada para bater um super papo comigo. E olha, que história, viu? Estou aqui com a Manuela Dourado e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela. E aí, Manu, como é que você está? Tô bem, obrigada. Queria agradecer o convite de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Aquelas assim, quantas histórias, hein, Jardel? Muitas histórias, né? E eu digo para você que a nossa história faz toda a diferença na vida das pessoas, porque todas as nossas superações, as nossas dificuldades, trazem cura para a vida de muitas pessoas, né? Então a gente está aqui para contar mais uma história incrível, que é a sua história. E aí eu já pergunto para você, quem é a Manuela Dourado? Bom, a Manuela hoje ela tem 44 anos, é a mãe do Miguel, da Eloá e do Caleb, que não está mais aqui conosco, mas que faz parte da nossa família, esposa do Eric. E principalmente, eu acho que eu sou Gênesis 1:26, criada à imagem e semelhança do Senhor, para dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Então, essa é a Manuela. Uau, já começou arrasando, mano. Adorei esse negócio de Gênesis 1, 26. 26. Imagem e Isso. semelhança de Deus, Sim, né? exatamente. Então, isso inspira bastante o posicionamento que você tem, né? Mediante a sua fé e mediante a forma que você se posiciona na Terra, né? Sim. Então, é muito incrível isso. Muito bacana você trazer esse ensinamento, né? Para nós é muito importante. Agora, eu vi você comentar aí que você tem 3 filhos, né? E você comentou que um não está mais entre nós. Fala um pouco sobre isso. É o Eric? Não, o Eric é o meu Ah, esposo. o Eric é o seu esposo. Já É, estou aqui dando gafe. O Eric é seu esposo. Vamos lá. Vamos conhecer a família. então eu tenho o Miguel, O que Miguel. tem 5 anos. O Ok. Caleb foi a minha segunda gestação. Sim. E aí eu tive um aborto. E a terceira foi a Eloá. E tem uma particularidade, Jardel, sobre a minha gestação, se me permita falar, Claro, com certeza. que eu acho que é uma mensagem que muitas vezes, como você falou, a nossa história, as nossas feridas, elas servem de cura para muitas pessoas. E as minhas 3 gestações, clinicamente, elas não seriam possíveis, né? Hum. Clinicamente, eu sou estéril. Antes de engravidar, eu estava sendo encaminhada para fazer 2 cirurgias para que verificasse depois a possibilidade, depois de fazer as cirurgias, para ver se haveria alguma possibilidade de engravidar, né? Eu tenho 2 problemas no útero que me impedem de engravidar. Então você teve um diagnóstico negativo dizendo que você não poderia, que você era estéril. Não, na Não verdade, totalmente. assim, não Não. era, não fui considerada estéril, não chegou a esse ponto. Tá. Mas a médica me expôs que não haveria nenhuma possibilidade clinicamente de eu engravidar, que eu seria encaminhada para fazer as 2 cirurgias, para verificar se após o procedimento haveria alguma Uma possibilidade. Ela iria possibilidade. reavaliar o quadro. Naquele cenário, não seria possível. Mas quando você recebe esse tipo de notícia, você já fica altamente impactada, né? Porque Sim. é um sonho, né? Sim. Para todo casal, né? Ser pai, ser mãe. E ali você já toma esse balde de água gelada ali, né? Creio que tenha sido muito difícil. Mas como é que você Sim. superou esse processo? Como é que você enfrentou, na verdade, Na, esse v- processo? na verdade, eu nunca enxerguei como algo totalmente negativo. Eu fui fazendo a minha parte, o que era possível fazer. Eu fui atrás de médico, estava sendo encaminhado, eu estava fazendo a minha parte. Existem coisas que a gente tem que correr atrás, porque muitas vezes a gente pede a Deus um milagre e muitas vezes o que Ele espera de você é que você haja de alguma forma para que você vá de encontro ao milagre. Então, o que era cabível a mim fazer, eu fui em busca de um profissional para verificar se haveria alguma possibilidade. Só que nesse processo, antes de fazer a cirurgia, eu estava um dia em casa, dormindo, e eu acordei com uma voz me falando: "Você está grávida". E aí foi muito Uau! engraçado, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus claramente falando comigo. E Nossa. aí naquela hora eu pensei: "Nossa, tipo, Quem será? ou eu tô grávida ou eu tô louca, né, ouvindo vozes". Uhum. E eu
fiquei com aquela voz na minha cabeça, você tá grávida? Eu pensava, nossa, não tem a menor chance, né? A médica falou que eu não poderia estar grávida. E eu fui voar. Eu lembro que eu estava lá em Porto Alegre, me veio aquele insight, vai lá fazer um teste, né? E aí eu fui lá no centro de Porto Alegre, fiz o teste, fui voar esperando, porque não tinha saído o resultado, e era engraçado, porque eu ficava toda hora olhando, pousava, eu ligava o celular e checava, né? E não saiu o resultado ainda, eu ficava esperando. Nossa, que E aí, expectativa. quando eu vi o resultado positivo, eu entrei em choque. Falei, meu Deus do céu, como assim eu tô Como grávida? assim? Me falaram que eu não podia, Me agora falaram que eu não podia, eu tô você grávida. lembrou da voz naquela hora? Não? Como é que... Muito, muito, sabe? Quando a gente tem experiências com Deus, quando é a primeira experiência, tudo ainda é muito confuso. Mas depois do processo, você começa a se acostumar. Então, essa foi a primeira vez e realmente eu estava grávida do meu primogênito, o O Miguel. Miguel, né? Que Ele está tá com aqui que idade hoje, tá com Miguel? 5 anos, o Miguel. 5 anos. Ah, então você tem uma Isso. escadinha aí, Tenho né? uma Que escadinha. bacana. A segunda gestação foi no meio da pandemia. E eu tive um sonho. Deus falou comigo em sonho. Ele me mostrou, nesse sonho, eu com uma barriga grande no túmulo da minha família. Então eu sabia que existia uma mensagem por trás daquilo dali. A minha interpretação foi que ou o bebê não iria sobreviver, ou eu iria enterrar alguém muito próximo da minha família. Ou Sim. minha mãe, ou algum dos meus Essa irmãos. era a impressão que Sim, você porque. tinha, tentando Não, era a encontrar uma lógica certeza para que os... eu tinha. Ah, Porque o ok. túmulo da minha família só enterraria ou a minha mãe ou algum dos meus irmãos. E aí eu fiquei um pouco confusa na época. Esperei, mais ou menos com 11 semanas, mais ou menos, eu tive que fazer um aborto. E eu Sim, tive até, na época, uma complicação, eu tive hemorragia pós-procedimento, sim. fui parar na UTI, fiquei Imagino que ali tenha sido muito difícil, né? 3 dias na UTI, é uma situação bem delicada, né? E Sim. Deus tinha falado comigo o nome da criança, que era Caleb. Então não foi escolha minha esse nome, ele me revelou também em sonho que era para se chamar Caleb. Por isso que eu sei e dei o nome para ele de Caleb, porque eu nunca imaginaria. Depois eu fui atrás da história, né? Na Bíblia, quem foi o Quem foi Caleb, né? Caleb, né? Caleb foi Exatamente, incrível, né? foi. Então. E aí me trouxe essa Herdou a questão terra, de, né? sim, exatamente. Ele foi, ele e Josué foram os únicos que, mediante a um cenário negativo, viram algo de bom e colocaram a esperança não no que os olhos deles enxergaram, mas no que, na promessa de Deus, no que Deus tinha prometido. Então, acho que a passagem do Caleb ele veio para mostrar. Depois que eu perdi o bebê, eu perguntei para Deus, mas por que você me mostrou com uma barriga tão grande, se o bebê ele foi embora tão cedo? E aí ele me respondeu, ele falou que se eu não tivesse mostrado uma barriga grande, você não saberia que você iria engravidar. Então ele me mostrou através da segunda gestação. Sabe que eu vejo o cuidado de Deus, sabe, Jardel? Vejo que é maravilhoso, né? Como Deus é De detalhista, né? Então, porque ele São poderia todos os simplesmente falar, detalhes. tipo, você vai engravidar, e aí depois o bebê não falou, mas por que você falou comigo? Não. Diferente do Miguel, que ele só falou que você tá grávida, ele quis trazer um cuidado comigo, me preparando para essa gestação, me mostrando que essa gestação teria um final diferente. E aí eu percebi, sabe, o cuidado de Deus. Isso me deixa muito encantado de saber que a gente tem um Deus tão cuidadoso que olha no detalhe, sabe? E ele teve esse cuidado de me mostrar em sonho o que ia acontecer. Óbvio que não tive uma interpretação antes, né? Mas eu sabia. E uma curiosidade é que todas as vezes, depois do Miguel, depois do sonho do Miguel, todas as vezes que ele falava comigo da gestação, eu anotava meses antes. Então eu Tem tenho tudo relatado, anotado. testemunhado antes das gestações acontecerem. Uns 4 meses antes ele falava comigo. É um registro ali, né? Exatamente para mostrar Para validar. isso antes de acontecer. E aí a minha Interessante. terceira gestação. Voltando um pouquinho, né? Uhum, Porque eu acho muito curioso, né? Porque muitas pessoas não têm uma compreensão de tudo que acontece, né? Nem a gente tem toda a compreensão, né? Os planos de Deus, muitas vezes a gente não consegue fazer a leitura porque nós somos seres humanos, né? sim. Mas o que eu acho interessante é que muitos, quando abortam, eles não dão nome aos seus filhos, né? É como se aquele ser
só passasse por Sim. você, mas não tivesse uma identidade. E Uhum. aí você cria uma identidade, né? Cria, não, ele tem uma identidade, apesar Sim. de não ter ficado nesse plano, né? Mas com Deus com certeza, ele teve um nome, né? Eu acho que é importantíssimo para quem passa por uma situação difícil, não é fácil abortar num momento de muita expectativa, né? De muito sonho, né? É o Sim. sonho de muitas mães, tem ali o seu bebê fazendo a gestação, já comprando roupinhas, tendo todo aquele sonho, né? Dando carinho, dando amor, Sim. né? E, e aí ele se vai. Mas interessante, eu achei maravilhoso que ele tivesse um nome, né? Muitos fazem isso, né? Mas Uhum. muitos também não fazem. Sim. Então, se você perdeu o seu bebê por alguma incompatibilidade, né? Por algum período, que ele pelo menos receba uma honra de ter um nome, né? Nessa terra, né? E ele cumpriu o propósito dele aqui. Sabe que quando você fala que a sua ferida, a ferida da gente é remédio para muitas pessoas. E agora você comentando, eu lembrei que eu perguntava, mas por que eu passei por isso, Senhor, né? Por que uma gestação? O Senhor enviou uma gestação e depois vem um sofrimento, né? Porque isso causa um sofrimento, né? Verdade, com certeza. E aí, na época, eu senti no meu coração de fazer um vídeo contando o testemunho das minhas gestações. E esse vídeo foi parar na mão, de algumas pessoas. E eu recebi um testemunho de uma mulher que ela estava no hospital já indo para a sala de cirurgia para tirar o bebê dela. E era o sonho da vida dela ter o filho. E eu tive a É. oportunidade de ligar para aquela mulher. Então, Deus tocou no meu coração para que eu ligasse para aquela mulher, Nossa, que para história. conversar com ela e trazer um pouco de tranquilidade, porque eu vivi aquela dor. Então, entende a importância de que Totalmente. cada situação que você passou de dificuldade, ela tem um propósito e ela pode servir como ferida, como remédio para muitas outras pessoas. Então, entenda que o seu sofrimento, ele não é em vão. Ele tem um propósito. Ele vai construir a sua história, ele vai te deixar um legado e ele vai servir para tocar e impactar a vida de muitas pessoas. Então, eu sou grata a Deus porque eu vivi essa coisa negativa, mas eu pude, através da minha vivência, da minha experiência, ajudar algumas mulheres. E depois disso veio alguns testemunhos de algumas outras mulheres que têm o desejo de engravidar Que e bacana. que eu pude também orar pela vida delas e falar para elas que se você tem um sonho, esse sonho ele pode se tornar realidade. Que a gente tem um Deus que ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada coisa que às vezes você pensa que ele não está observando, mas na palavra fala que ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Então ele é um Deus de detalhe e às vezes você acaba deixando despercebido, deixando de lado coisas que são importantes para você. Então traga à sua memória isso, porque ele pode tornar isso real. Assim como fez na minha vida e assim como certamente deve ter feito na sua vida em algum momento. Demais, incrível. Na minha também, muitas histórias de superação e realmente a gente tem um propósito e um legado, né? Mesmo com a dor, né? Sim, Porque a dor, ela vem, mas ela traz, de certa forma, um crescimento. Então, depende muito da forma que a gente encara isso, né? sim, E existem coisas que a gente não controla, mas a gente consegue controlar o que está dentro da nossa possibilidade, que é fazer alguma coisa com aquilo, né? uhum, Que nos aconteceu. Seja sim, de bom, seja de ruim, a gente tem que tomar uma atitude e que ela seja uma atitude boa, sim, positiva, né? Entendendo que existe um propósito maior diante disso tudo, né? sim. E aí então veio o Miguel, depois o Caleb Isso. e Por depois último, a Eloá. Eloá. Isso, a Ah, Eloá. E a Eloá, não diferente, ele falou comigo em sonho. E ele nossa, ele falou, mandou mensagem de todos, sim. né? E ele falou assim: Top. você terá uma terceira menina. E aí eu falava assim, mas eu só tenho dois meninos. Como assim uma terceira menina? Mas não era. Tipo, o terceiro vai ser uma menina. Uhum. Mas é que eu lembro exatamente a frase: você terá uma terceira menina. E aí, antes de engravidar, eu já relatei isso e eu comecei a falar para as Já começou pessoas. a verbalizar e Sem, as pessoas, sem. não, imagina. E sabe que foi engraçado? Que quando eu engravidei, a gente foi fazer aquele chá revelação, né?
É. E aí todo mundo, ai, será que vai? Eu falei assim, você tem dúvida que vai ser uma menina? Deus falou comigo que vai ser uma menina, não tenho a menor dúvida. Tipo, fiz o chá, né, para reunir a família, para celebrar, porque a gente estava vindo do momento de pandemia, então era uma oportunidade de reunir a família, os amigos mais Sim. próximos, né, para celebrar mais um milagre Mas que você já Deus tinha estava fazendo. certeza Eu que tinha era uma certeza, menina eu e não todo tinha mundo dúvida falava, não, nenhuma. não é. Não, e eu já estava preparando as coisas, a gente já estava escolhendo o nome, já sabia. Eu não tinha pensado nenhum nome, tipo, de homem. Não tinha pensado, não, porque eu tinha certeza. Quando a gente, talvez como eu falei, da primeira vez a experiência do Miguel era meu primeiro contato. Aham. Mas como eu já tive essa vivência, tipo, não foi a primeira vez, então era claro de que ele iria fazer o que ele prometeu. Que maravilhoso, né? Falar dos filhos é maravilhoso, né? Sim, sim. Porque você fala sobre essa questão de sonhos e tal. A minha filha Pietra, do meio, também é dessa forma. Tudo Deus mostra para ela em sonho, Olha, mostra o filho dos outros em sonho para ela. que Aí todo mundo fica lindo. perguntando, é bem interessante. Mas que incrível falar sobre filhos, né? Sim, Coisa e sabe que maravilhosa. engraçado que eu lembrei? Quando eu engravidei do Miguel, foi engraçado, porque eu escondi durante um mês de todo mundo, inclusive do meu esposo, porque estava perto dos dias dos pais e eu queria fazer uma surpresa para todos os pais e Nossa, você revelar. ficou com aquele segredo ali, Isso. mas Não, mas você não com sabe que uma coisa engraçado, bacana. que curiosidade engraçada, né? Na aviação, quando você descobre que está grávida, você não pode mais voar. Então foi muito engraçado, hilário, porque eu ficava em casa, eu tô de sobreaviso, amor. Ficava inventando desculpa pro meu marido. Eu É. tô de sobreaviso hoje, não me acionaram. E até eu fui empurrando aqui, eu falei, Vaxa, ele vai começar a desconfiar. Como assim não tô indo Como é que eu vou voar? segurar? Sim. Aí foi muito engraçado, porque teve um dia que eu me arrumei inteira, coloquei uniforme, peguei mala, tudo. Ele me levou no aeroporto, porque ele me levava. Me levou no aeroporto, me deixou no aeroporto. Quando chegou lá, eu esperei ele vir embora, chamei um Uber e voltei para casa, porque de lá ele ia Nossa, trabalhar olha para só. poder sustentar Aquela aquele surpresa, segredo. Exato, o vamos. segredo que eu queria fazer para todo Aham. mundo. E foi engraçado que quando eu revelei que eu estava grávida, a minha mãe sempre quis que eu tivesse um filho. E eu acho que ela meio que tinha perdido as esperanças, né? Que eu engravidei com quase 40 anos de idade. E quando eu falei, aí ela vinha assim perto de mim. É mentira, né? Você tá mentindo. Falei, não, mãe, é verdade. Ela fala assim, não, não, minha mãe é muito ingênua. Não, 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 é mentira, você tá falando mentira. E foi Tá engraçado que a iludindo. barriga foi crescendo, passando meses, aí ela chegava assim, é mentira, né? Você não tá grávida, não. Falei, Não mamãe, tá caiu a aqui, ficha mamãe. da Não, ela mamãe. demorou alguns meses a barriga Aham. crescer para ela acreditar naquilo que estava acontecendo. Nossa, que interessante. Maravilhoso. Me fala um pouquinho sobre da onde você vem, qual é a sua história ali no início de tudo, né? Eu sei que tem aí uma história de superação também, quero ouvir. Fala para da onde você é, da onde você veio, quais foram as dificuldades que você passou para chegar até aqui, né? Depois a gente vai falar sobre aviação, aí tem muita história aí. Tem, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Bom, eu nasci numa pequena cidade lá no sertão da Bahia, Ah, chamada Ibititá. meu pai é baiano também, É? né? Nós Que temos lugar? aí Itiúba, que é perto de Feira de Santana e tal. É Feira de Santana é bacana. mais perto. A minha cidade fica bem longe. Eu brinco e falo assim, tão longe que tem aquela estado, tipo, já estava sem meia, não era mais nem bota quando chegou lá perto, né? É. É uma cidade bem pequenininha, lá no sertão da Bahia. Na época a gente trabalhava com lavoura de feijão. E Então tinha trabalhou na roça, né? eu lembro engraçado, sabe? Que eu estava lembrando uma história que uma vez eu fui numa roça, minha mãe foi trabalhar, minha mãe arrancava feijão, né, na época. E aí ela foi trabalhar nessa roça e eu era pequena. E criança não tinha pagamento. E eu fui, sabe por quê? Que é por causa da comida. Eu Hum, fui porque eu sabia que lá minha mãe ia tinha uma levar. boia. Sim, exatamente. E era engraçado, porque eu lembro de comendo banana, eu achava o máximo. Tinha comida e tinha uma banana de sobremesa. E eu trabalhei o dia inteiro lá, ajudando minha mãe lá. Foi uma experiência assim que eu lembro, foi justamente por isso. Eu fui, não foi pago, foi comida mesmo, que eu fui para comer. Lembro que nas férias, todas as férias, eu pedia para ir para casa, né, de uma colega minha, que era a Cristina, que ela morava num povoado perto, porque lá o pai dela me deixava trabalhar, por exemplo, catando feijão, mamona, e o que eu colhia, ele deixava eu vender para eu ganhar o dinheiro. Ah, tá. E Então tinha uma forma de recompensa, sim, assim, não né, era, eu não era lembro. totalmente um trabalho escravo, né? Não, Ou, nessa ou, ou- não. Né? Aham. Quando eu era menor. Essa que eu fui trabalhar lá na roça,
Eu fui e ajudei minha mãe, não ganhei nada. Minha mãe Não, mas que aí você recebeu. contribuiu para que ela tivesse Sim, a ajudei colheita ela. dela. Isso, eu ajudei Sim, ela então no tinha. trabalho diário ali, que é, você trabalhava o dia inteiro arrancando feijão, no final do dia eles faziam pagamento. Mas eu lembrei que antes disso, quando eu era mais jovem, eu ia para casa dessa minha colega nas férias e ficava lá o mês inteiro. E o pai dela deixava a gente ir para a roça, colher mamona, colher feijão que era deixado no meio do percurso, né? Porque faz a colheita e sempre caem os grãos. Ele deixava colher isso e ele deixava eu vender e o dinheiro ficava para mim. Nossa, Que que eu lembro legal. que com 7 anos de idade eu comprei a minha primeira roupa numa revista chamada Hermes. Eu nem sei se existe mais hoje. Eu acredito que não, mas tinha muito, né? É, Eu então lembro. eu Aham. comprei a minha primeira roupa com 7 anos de idade, com dinheiro que eu. Uau, já E era empreendia, legal. né? Então tava colhendo e Sim, tá vendendo, vendo? né? Eu aprendi a andar de trator com 5 anos de idade, lá na casa dessa minha colega também. Aprendi, ela me ensinou a montar também cavalo com 5 anos. Era muito legal, porque eram várias aventuras. Nas férias eu ia para lá, ficava o mês inteiro Uma lá. infância, de certa forma, difícil, mas feliz, né? Porque Maravilhoso, maravilhoso. são muitas memórias boas, Meu né? Deus, se eu pudesse agradecer a Deus por tudo que eu vivenciei, porque engraçado que eu vejo que algumas pessoas, elas trazem coisas negativas. A minha infância foi extremamente pobre, mas eu sou tão grata a Deus por tudo isso que eu vivenciei, porque eu sei dar valor. Por exemplo, eu lembro que a gente não tinha boneca quando eu era menorzinha. Depois, quando fui crescendo, minha irmã foi morar em São Paulo e ela mandava algumas bonecas. Eu brinco que ela pegava um monte de Barbie, ela conseguia doação de Barbie, era uma Barbie sem cabeça, outra sem o pé, e era o máximo. Ela enviava aquilo lá para Bahia e, meu Deus do céu, eu ficava maravilhada. Mas antes da minha irmã vir para São Paulo, a minha boneca era espiga de milho. E meu pai queria me matar, gente. Eu ia para a roça e eu Tinha pegava que o tirar milho, um ele tem um milho, cabelão, aham, isso, e aí quando ele é bem novinho, né? eu escolhia as com cabelo mais bonito. Tinha umas espigas de milho com cabelo meio vermelho, outras loiro. E aí eu pegava várias espigas e meu pai ficava doido. Meu Deus, Babadu. Ele me chamava de De Babadu, meu pai. Babalu. Ele falou assim, mas Badu, você arrancou as espigas. Eu, papai, minhas bonecas. Olha o cabelo dela, que maravilhoso. E a gente fazia os brinquedos com caixinha de fósforo, com coisas que a Era gente bem pegava no lixo. criativo, né? Você usava a imaginação e eu, meu Deus do céu, como eu era feliz. Tomava banho em lagoa, aquelas lagoas barrentas. Minha mãe falava assim: não vai tomar banho de lagoa e nem ficar andando de cavalo. Aí chegava no final do dia, Tava a toda, lagoa era barrenta, então você tomava banho, a roupa ficava tudo, toda vermelha. sim, vermelha, amarelada, assim. Aí você chegava em casa, ela, Manuela, eu falei pra você não tomar banho. Eu falei assim, não, mamãe, não tomei, a roupa toda amarela, não tinha jeito, não tinha nem como enganar, né? Mas tem muitas histórias assim. Bacana. E eu sou muito grata a isso, Pra sabe? Eu tirar o não lado, trocaria a minha infância que eu vivi de forma alguma com essa infância que as pessoas vivem hoje, que é sabe? só no celular, que é só Sim, a gente sem brincava na cidade a- inteira, como era uma cidade pequena, então a gente usava a cidade inteira para brincar, todo mundo se conhecia, e era uma infância muito saudável. Eu lembro que era muito engraçado. Lá em casa, a gente tinha um baú que guardava roupa, e o baú era para a filha mais velha. Minha mãe teve 9 filhos, né? Um faleceu, então 8 irmãos criados. 8 irmãos. E eu sou a caçula. E esse baú sempre ficava para a irmã mais velha. Era um baú, antigamente, quando as mulheres casavam, tudo que elas tinham de mudança, elas traziam nesse Dentro baú. desse baú. Isso. E esse baú era usado em casa para guardar a roupa das irmãs mais velhas. A minha roupa, como era mais nova, guardava em caixinha de papelão embaixo da cama. Então, meu sonho era que meus irmãos casassem logo para Para poder herdar o ficar, baú. já era a bola da vez para poder colocar no Então, baú, sim, né? exatamente. Mas depois de um tempo, minha mãe comprou um guarda-roupa e, enfim, o Foi baú herdou para modernizando. mim. O Aham. baú herdou para mim, mas a gente começou a guardar a roupa no guarda-roupa dela, assim. E tem muitas coisas boas, assim. Não me traz nenhuma, assim, lembrança Frustração, ruim. nada disso Não, também, de né? jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sou muito grata, porque eu acho que tudo que eu vivi formou o caráter da Manuela que é hoje. E eu sou muito grata a Deus. Não tem nem momento, assim, eu, eu trazia uma imagem de vitimismo, sabe? Não, não, não. Eu Sempre foi só muito tenho coisas positiva, né? boas. Você vê que o ser humano, de certa forma, ele absorve de forma diferente, né? Cada situação. O nosso cérebro, naturalmente, ele é voltado
para o negativo, né? Uhum. Afinal de contas, de várias situações a gente tem que se proteger. Então a gente tem que ponderar de forma negativa para não ser uma vítima em vários aspectos. Sim. Mas ele não pode se tornar um vício, né? Quando ele se torna um vício, você vicia emocionalmente em pensar, em observar a vida de forma negativa, Uhum. né? Então tem pessoas que vivem reclamando, enquanto uns estão reclamando, outros estão agradecendo, estão prosperando, estão multiplicando amigos, multiplicando recursos financeiros, sempre olhando oportunidade e Sim. não dificuldade, Sim. né? Então eu acho que uma visão positiva das coisas ajuda muito, porque é uma reconstrução mental, né? Porque você Sim. olha uma situação difícil, uma situação de roça não é fácil, Não. mas ela, com certeza, em muitos aspectos, ela é feliz. Sim. Porque é tudo simples, mas também tem muita fartura, Sim. né? Obviamente que tem alguns lugares no sertão que tem a dificuldade, a terra, a falta de chuva, mas você visita essas pessoas e eles têm um sorriso, né? Tem uma valorização das coisas, né? Então depende muito de cada um. Como observa, eu estava falando no podcast passado, que inclusive vocês precisam assistir, com o Flavinho Luizeto, e a gente comentava que nós criamos muitos dos nossos traumas, porque depende da forma que eu faço aquela interpretação. Então eu estou crescendo, eu tenho lá 5, 6, 7 anos, a gente vai tomando consciência das coisas e de repente a gente tira uma reflexão que não é verdadeira, a gente cria um trauma dentro daquele processo e aí você carrega esse trauma durante a vida toda. Então, na maturidade, né, na nossa maturidade, quando você começa a ficar bem mais reflexivo, né, hoje os jovens eles estão mais amadurecendo mais cedo em alguns aspectos, né, estão buscando autoconhecimento. Tem muitos jovens assim, tipo, de 20, 25 anos que parece que tem 30 anos. E tem uns de 30 que parece que tem 20 também. Mas o autoconhecimento ajuda você a ter uma vida mais positiva e a buscar ter uma visão da vida que te leve para frente, né? Sim, e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, desde criança. Na época, o recurso lá, por exemplo, televisão, chegou já quando eu era um pouco maiorzinha, né? Então a gente quase não tinha televisão. Tinha televisão pontualmente na casa de algumas pessoas e aí a gente se reunia para assistir. Era até aquela assim, um evento social. Reunir todo mundo para assistir. Né? Um cinema então na casa de era alguém. muito engraçado. E aí eu lembro de algumas situações assim, lembrei agora de uma história de infância que foi muito legal. Você vê a inocência como que era, né? Nós tínhamos uma amiga que era, acho que 2, 3 anos mais velha que a gente. E aí, um belo dia, ela chegou com a história que a gente ia fazer uma gravação pro programa da Xuxa. Nossa. Ai, gente, foi hilário. E aí ela falou assim, gente, vamos fazer uma gravação do programa da Xuxa no tanque de Manilinho. Manilinho era o nome que meu pai tinha, porque a gente tinha um terreno lá, e aí tinha escavação para fazer tijolo, e nesses buracos onde fazia escavação, quando chovia, acumulava água, e essa água onde a gente ia tomar banho, essa água barrenta lá. Então, ela falou assim, nós vamos fazer uma gravação pro programa da Xuxa lá no tanque de Manilinho. Aí sai todo mundo se mobilizando para poder arrumar biquíni para ir fazer a gravação. Fomos todo mundo lá para esse tanque. E aí as meninas dentro do tanque, eu brinco, estilo garota do Fantástico, e mergulhava, e levantava, e fazendo pose. Mais ou menos uns 10 anos de idade. E a gente lá, fez a gravação, tudo. E aí a gente começou a acompanhar. Reunia todo mundo para assistir o programa da Xuxa, e todo dia esperando essa gravação que ia passar. E nada. Aí a gente, Elaine, cadê essa gravação que não vai passar? Ela, calma, gente, já liguei lá na produção, falou que tem muitos vídeos que eles vão passar. Tá bom. Um belo dia a gente tá lá assistindo a gravação e um câmera dá close no outro câmera. E aí a gente descobriu o que era uma câmera de filmagem. Sabe o que ela usou para poder fazer a gravação? Nossa, a gente morre de rir quando se reúne. Uma carcaça de televisão daquela antiga de madeira com um cabo de vassoura pendurado. Ela usou aquilo para fazer a gravação e a gente acreditando que aquilo era uma filmadora. Que estava filmando. Então, você vê a inocência, né? E a gente se reúne para lembrar essas histórias, a gente dá risada. Você vê como que era inocente. Ninguém sabia o que era uma câmera. Ela usou uma carcaça de televisão com um cabo de vassoura enfiado. Todo mundo acreditando que ia passar no programa da Xuxa. Meu Deus do céu, quantas histórias de infância. Muito, né? E isso me traz muita coisa boa. Felizes, né? Sim, que traz muita lembrança boa, sabe? História para você
ser grata por tudo que você viveu. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu lembro que na época de história eu amava a aula de história, porque lá tinha a oportunidade de falar sobre outros países. Eu acho que ali já despertou meu interesse em viajar, em conhecer. E eu lembro que eu falava assim para as minhas amiguinhas, falava assim: um dia eu vou conhecer o Egito, um dia eu vou conhecer a Grécia, Ninguém a acreditava, Itália. né? Fala, nossa, isso Nossa, me aí. fazia chorar, sabe? Porque elas falavam assim: você tá louco? Você conhece alguém que já foi lá para esse lugar? Isso aí só existe no livro de história que a professora conta. Na época, nunca ninguém tinha viajado de avião, nunca ninguém tinha ido para fora. Então, para a gente, era uma realidade que só existia no livro de história. E eu falava assim, um dia eu ainda vou conhecer. E elas me faziam chorar. Você é muito sonhadora, não sei o quê. E engraçado, lembrando Incomoda, toda né? essa Quando você é trajetória. diferente, quando você é É, sonhador, as pessoas se então. incomodam com isso, né? Mas isso me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque eu pude, através de um sonho lá atrás, que foi alimentado na minha infância, concretizar tudo isso na minha vida hoje. E muitas daquelas meninas que riram de mim e que me fizeram chorar nunca tiveram a oportunidade de experienciar o que eu experienciei, o que Deus fez na minha vida. E outra, Então, você visualizou isso. antecipadamente, né? Eu me lembro um pouco da história de José, foi mais ou menos Sim, assim. José foi contar o sonho dele para os irmãos, né? sim, E aí, de repente, houve aí um desconforto, né? sim, Porque quando você sonha e vai compartilhar esse sonho com alguém, alguém vem e coloca uma pedra, ou gera uma isso. dificuldade, ou diz que não é possível. Mas sabe que quando você sabe utilizar essa energia ruim, mesmo que você sofra, né? Porque uma criança ela não tem essa capacidade emocional, né? Uhum, Mas quando você utiliza essa energia ruim e canaliza ela para um caminho bacana, você usa isso até de força, né? sim, sim. É um combustível para você falar, agora porque você falou é que eu vou fazer, né? Sim, de Eu fato. conheço histórias assim incríveis de pessoas que tipo falam, só porque você falou agora eu vou fazer. E aí vai lá e faz algo fantástico. Sim, Mas eu creio assim que, tipo, nós temos muitas histórias felizes na nossa infância, mas também temos histórias tristes, né? Eu queria perguntar para você, a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente queria falar sobre perdão, né? Você teve dificuldades também na sua infância? Como foi lidar com essa dificuldade na sua vida? E falando de perdão, então fiquem atentos aqui, que é uma história que serve para nós. então, assim, eu morei na Bahia até os 16 anos de idade. E eu tinha um irmão mais velho e ele era muito super protetor. E a forma diferente dele proteger, ele acabou machucando não só as minhas irmãs quanto a mim. Então ele me espancava. Por várias vezes eu fui espancada durante a minha infância. E não necessariamente por motivo, sabe? Várias vezes eu ficava tentando lembrar daquelas situações e nunca eu fiz algo que pudesse ser merecedor daquela violência que ele ocasionava. Muitas vezes, por exemplo, ele ouvia alguém fazer algum comentário na rua e ele nunca tomava, querendo saber o que aconteceu, e aí ele acabava me espancando. Eu lembro que uma situação, eu estava participando de um desfile lá na cidade, e eu ganhei esse desfile, e a pessoa que entregou a faixa era um locutor de uma cidade vizinha, que eu não o conhecia. E na hora, no momento de entregar a faixa, ele colocou a faixa e me cumprimentou com um beijo no rosto para entregar a faixa. Alguém, infelizmente, fez um comentário: ó, Luiz, sua irmã está namorando com aquele homem. Era um homem casado, eu nem sabia quem era. No meio das pessoas, ele me puxou no cabelo e começou a me bater e me levou até em casa. Me batendo e eu não sabia por quê que eu estava apanhando. Eu não tinha coragem de olhar para ele, eu tinha medo Mas era dele. Eu fruto falava com ele com um olhar baixo, porque ele me batia tanto sem eu saber por que eu estava apanhando. E foram várias situações, assim. Eu lembro que uma vez ele me bateu porque eu parei de comer carne vermelha e eu estava comendo um pão com manteiga e todo mundo estava comendo pão com carne em casa. E ele achou aquilo um desaforo. E ele me bateu, tanto ele dava murro no meu pescoço que eu desfaleci, meu irmão me socorreu. Então, assim, por diversas vezes ele me machucou muito. E eu trouxe aquilo, quando eu vim para São Paulo, eu trouxe aquilo comigo. E eu carreguei o meu irmão durante quase 30 anos da minha vida.
E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas que estão aqui me assistindo podem se identificar com isso. Não é o que a vida fez com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. Era o que ele podia fazer de melhor para me proteger. Muitas vezes eu me questionava, eu não entendia. Eu pensava que ele poderia ter agido de forma diferente. Mas foi a forma que ele encontrou de me proteger. E eu carreguei ele durante muitos anos. Eu criava histórias na minha cabeça que um dia eu ia voltar lá, ia contratar pessoas para espancar ele, para bater ele. Eu falava, nunca mais ele faz isso comigo. E eu carreguei aquela situação que foi na minha vida por um período, mas eu me mutilava e eu me machucava durante muito mais tempo do que o que aconteceu. Porque todas as vezes que eu trazia aquela lembrança, eu me machucava muito mais do que ele. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida. E aí, um belo dia, eu conversando com a minha sogra a respeito disso, e todas as vezes que eu falava, eu chorava, e vinha aquela angústia, eu queria matar, enfim, era muito Era angustiante, muita porque mágoa, sim, porque né? trazia Uhum. todo aquele sofrimento que eu passei na infância, eu trazia para mim, e eu carregava aquilo comigo. E aí um dia minha sogra falou assim: você precisa perdoar ele. Eu acho que se eu pudesse, eu voava no pescoço dela. E eu gritei com ela, eu falei: a senhora tá louca? Como assim eu vou perdoar alguém que me machucou a vida inteira? Ele que tem que se ajoelhar e pedir perdão para mim. Eu vou perdoar ele? A senhora tá louca? Eu vou perdoar alguém que me machucou? Por que eu vou perdoar alguém? E aí ela falava assim: você tem que perdoar, ele tem que se perdoar. Eu falava: como assim, gente? Essa mulher tá louca. Como me perdoar? Eu não fiz nada. Eu era só uma criança que apanhava e não sabia por que estava apanhando. Como que eu vou ser capaz de perdoar? E ela veio por muitos meses, sabe, falando isso comigo, uma pessoa muito sábia, sou muito grata à minha sogra por isso, por esse ensinamento que ela me trouxe. E ela começou a me ensinar como fazer o exercício de perdoar. Ela falava assim: fala, eu te perdoo, me perdoo, te perdoo, me perdoo. No início eu me sentia ridícula. Eu É falava, muito nossa, difícil, né? sim, Muito porque eu difícil. falava, como assim? Eu me perdoo, te perdoo? Aí no começo eu falava assim, eu me perdoo, eu falava, eu me perdoo. Eu te perdoo. Não, claro que eu não vou te perdoar. E era difícil fazer aquele exercício, sabe, Jardel? E eu fui fazendo aquela repetição no começo de forma muito banal, sem crença. E ela falava assim: escreve o nome dele, coloca fogo, escreve o que você está sentindo, coloca fogo, externaliza isso, começa a Muito sábia verbalizar. mesmo, né? Então, e eu fui fazendo aquilo. No começo eu me sentia ridícula. Eu falava, nossa, que ridículo que você está fazendo. Mas fui fazendo. Com o tempo, eu fui percebendo que eu Que você estava foi sendo mais externando. natural e que fui me curando. Até um dia em que eu fui olhar uma foto que tinha o meu irmão sentado e a minha mãe olhando o meu irmão. Força. Então, Vai que dá. e naquele dia eu consegui olhar o meu irmão com os olhos da minha mãe. Eu olhei a forma com que carinhosamente ela olhava para ele. E aí aquele dia eu entendi o que era o perdão. E o perdão, só para que você entenda, o perdão não é esquecer. Você nunca vai esquecer o que fizeram com você. Só que você vai conseguir falar sobre o assunto e você vai conseguir falar sobre o que você passou sem que aquilo seja dolorido. Eu me emociono de falar, não é pelo sofrimento, mas é por lembrar aquele sentimento que eu consegui olhar o meu irmão com os olhos da minha mãe, sabe? E Uau. isso para mim é muito bom, saber que eu fui capaz de perdoá-lo, que eu fui capaz de deixar aquela angústia, sabe? Meu irmão recolheu, meu irmão não está mais aqui, Deus recolheu meu irmão. Fez 4 meses essa semana e eu tive a oportunidade de encontrar meu irmão muitas vezes, de abraçá-lo, de orar por ele, porque ele passou por um processo, né? Ele teve efisema pulmonar, então ele ficou um período da vida dele
em cima de uma cama, e por várias vezes, assim, eu fui lá visitá-lo e eu olhava ele com muito amor e carinho, como deveria ser o sentimento de um irmão, sabe? Sim, naturalmente. Então eu sou grata a Deus por isso, porque ele usou a vida de uma pessoa para me ensinar sobre o perdão. E eu sei, sabe, Juscelia, Já deu. Jardel, desculpa, que muitas pessoas elas carregam outras pessoas, carregam o que essas pessoas fizeram até hoje na vida delas, porque não conseguem E o perdoar. que seria de você se você não tivesse liberado esse perdão, né? Com a partida dele e você Sim, tivesse ficado com esse sentimento, você estava carregando ele até hoje, com né? certeza. Então, se você não perdoa, o que que acontece com você? Você carrega esse problema pro resto Sim, da sua para a vida. vida. Então, nossa, que história incrível. Muitas pessoas vão aprender com o que você está falando, com a sua dor, né? Foi uma Sim, dor muito grande que você conseguiu superar, né? E só a compaixão tem esse poder, né? E sim, ali você vê a ternura do olhar da sua mãe para o seu irmão que era tão sim. violento que por algum motivo, né? Até muitas vezes até que a gente não, que a gente desconhece, é psíquico às vezes, né? Existem muitas doenças emocionais que passam desapercebidas Teve na uma nossa vida, história, né? né? Porque dizem que quando ele era mais jovem, meu pai falava para ele assim: ah, vai atrás das meninas. E se elas não quiser vir, pode trazer batendo. Então diz que começou quando ele era bem mais jovem. Só que com o tempo ele foi tomando a autoridade do meu pai, porque diversas vezes ele não me deixava, por exemplo, tinha uma festa, ele não me deixava ir, e ele passava em cima da autoridade do meu pai. Eu falava assim, papai, posso ir na festa? Ele falava, pode ir, filha. Aí eu falava assim, ai, papai, não vou. Por quê? Porque Luiz não deixou. E falava, ô, minha bichinha, pode ir, eu tô deixando. Não, papai, que ele não deixou. E por várias vezes meu pai teve que me acompanhar, porque se eu fosse sem o meu pai, ele ia me bater. Então, assim, começou meu pai pedindo autorização, dando autorização para que ele Sim. fizesse isso com as minhas irmãs. Mas quando chegou a mim, meu pai nunca bateu em mim. E ele tomou a autoridade, mas era a forma que ele encontrou de proteger as irmãs dele, né? Sim. Mas passou, né? Sim, E que história incrível que com certeza quem eu ouvi pelo menos os cortes, né? Não vê o podcast inteiro, mas embora eu acho que vale a pena você assistir ele de forma completa, mas vai ver esses cortes e por favor espalhem, porque muitas pessoas deixam de liberar o perdão sim, e o perdão é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer, né? sim, exatamente. Então você carrega isso por uma vida inteira, né? Sim. Que bacana. E eu vejo muito isso, sabe? De pessoas que não são capazes de perdoar e que ficam se machucando, se matando aos poucos. Eu entendo que você possa ter a sua dor, que muitas vezes, tipo, pode ser cenários diferentes dos meus. Eu conheço muitas pessoas que foram violentadas sexualmente. Eu mesmo vivenciei uma situação de abuso sexual na minha infância. Não é algo que eu falo, só meu esposo sabe disso. Mas se eu ficar pensando nessas coisas que aconteceram comigo e carregar e não liberar perdão, eu vou ficar me destruindo. Eu sei que não é fácil você perdoar, mas não é pela pessoa que fez isso com você. É por você. É por você para que você possa sentir a liberdade e o alívio de poder viver a vida sem carregar alguém nas costas, sem carregar essa dor e o desconforto que não ser capaz de perdoar alguém. Então, por você, se eu puder dar uma mensagem por você, se perdoe e perdoe a quem magoou você. Ele pode não ter agido da melhor forma possível, mas foi o melhor que ele podia ter feito. E em muitos casos são situações que fogem do nosso entendimento. Falando um pouco sobre, aproveitando esse gancho, falando sobre abuso, né? Abuso sexual, né? A gente ouve muitos casos no jornal, né? Mas eles não são muito propagados na sociedade. A gente não vê muitas pessoas falando isso de forma comum, porque as pessoas se calam mediante os abusos, né? Para vocês que não sabem, abuso sexual ele é algo muito comum. Muito.
não deveria ser, né? Porque é antinatural, né? O abuso, né? É anti-humano, né? Sim. Você abusar de uma pessoa que não te dá permissão e muitos abusos são infantis porque a criança ela é uma vítima que não consegue se defender, né? A jovem, a mulher, a criança, ela é vítima de um abusador. Mas é necessário que a gente, de certa forma, propague essa mensagem, porque muitas vezes os abusadores, eles ficam no oculto. Quando um não denuncia, o próximo, haverá uma próxima vítima. Sim. E se a próxima vítima não denuncia, haverá uma outra vítima. E aí vem essa sequência de abusos sexuais que acontecem de forma gradual. Então, é muito difícil, né? Mas pais que acolhem, né? Pais que querem abafar o caso. Então, sente como uma vergonha. Mas acima da vergonha, tem que haver a ética, pensando que se o seu filho ou alguém da sua família sofreu, se você não denuncia, outras pessoas serão abusadas. Então, eu acho que tem que ter um bom senso nesse sentido, porque existem várias formas, né, de se denunciar sem que isso vire um escândalo na sua família. Mas se ainda assim for um escândalo, eu acho que assim ainda tem que ser devido. Eu acho que muitas pessoas, assim como eu acho que sentem vergonha. Como eu mencionei, eu nunca falei isso. Ninguém, eu acho que se alguém vê isso aqui da minha família, as pessoas que me conhecem, não sabem. Eu nunca falei isso para ninguém. Porque você se sente impotente, você se sente Eu envergonhado. imagino. Sim. E se você não tem liberdade de conversar com as pessoas, você não tem coragem de falar. E aí aquilo Não, você existem carrega. várias coisas, né? Falta de coragem, tem o medo da consequência, né? Tem o medo do julgamento das pessoas, né? Mas quando você se livra, hoje é um momento de liberdade, né? Porque você se livra do julgamento, tanto faz que as pessoas vão pensar. Foi um abuso e você não tem culpa disso, É porque né? você tem que entender que você é a vítima. Tipo, você não tentou criar aquela situação ali. Sim. Simplesmente você foi vítima de uma situação. E é tão comum isso, sabe? Jardel, na aviação eu conheci inúmeras pessoas que foram violentadas. E não só mulheres, homens também. E a grande maioria, todas na infância. Então eu acho que isso pode servir de alerta para você que é pai, para você que é mãe, que oriente seus filhos, sabe? Mesmo que sejam pequenos, de alguma forma tenha sabedoria para orientar seus filhos a respeito do assunto. De uma forma talvez um pouco mais delicada, faça uma abordagem talvez mais delicada por ser criança, mas alerte e orientem seus filhos quanto a isso, para que outras pessoas não venham ser vítimas, né, de pessoas que são mau caráter, que têm má índole e venham machucar. E a violência sexual, ela impacta a vida das pessoas para a vida. Eu conheço várias pessoas que têm a vida hoje em dia que têm distúrbios, que têm alguns transtornos, traumas, fobias por coisas que carregam que foram ocasionados na infância. É, eu digo para todos os pais. Eu tenho 3 filhos, criei meus 3 filhos debaixo dos meus braços, debaixo da minha visão. Eu digo com toda certeza para os pais: não deixem eles dormir na casa de ninguém. Seja irmãos, eu não estou querendo colocar medo, mas nós devemos desconfiar de todos. Sim. Porque se pais abusam sexualmente dos seus filhos, Sim. o que dirá o risco de estar numa casa de uma outra pessoa de forma indefesa? Então, e são exatamente nesses momentos que os filhos são vítimas e eles são coagidos a não falar, né? E o Muitas vezes medo ameaçados. da ameaça. Então, ainda assim, é um risco muito grande. Mas, na dúvida, eu sempre evitei e sempre evitei que meus filhos dormissem fora e
raramente eu abri algumas exceções eh, com bastante medo, sabe? E eu vejo que hoje meus filhos já são adultos e eu sei que eu tomei a atitude certa. Sim, Porque nós somos os tutores dos nossos filhos, eles estão sob nossa sim. responsabilidade. Não dá para criar os filhos num casulo, Uhum. mas também não dá para mandar. Eu tenho duas meninas, né? Mas também cuidei muito do meu menino. Não dá para mandar meninas de 9, 3, sei lá, 10 anos dormir na casa de alguma outra pessoa, sabe? Uhum. Seja o seu irmão, né? Eu tive esse cuidado, eu tive essa proteção porque eram os meus filhos. Sim. Então eu estou contando a minha história e como Uhum. eu agi. Sim. Esse é o conselho como pai que eu dou. Cada pai pode fazer o que quiser. Sim. Muitos podem me julgar por isso, mas essa foi a minha atitude como pai, Uhum. né? E eu, graças a Deus, eles não reclamam, né? Ainda assim, ocorreram muitos riscos, Uhum. né? Ocorreram muitos riscos. E essa é uma coisa assim que eu deixo, que foi o que eu pude fazer, né? Sim. E agora vem os netos, né? Então tem que cuidar também. Sim, com certeza. Mas que bacana. Mano, que história incrível, que coragem, né? Só uma mulher que é muito bem resolvida, muito, muito bem colocada, teria coragem de falar. Muito obrigado por compartilhar. Eu agradeço a você pela audiência que vai escutar essa sua mensagem, tá bom? E a gente vai falar de coisas também felizes, né? Vamos falar de coisa boa também, mas isso é muito bom, porque vai trazer muita cura, Sabe, né? essa questão do perdão, eu acho que o mais interessante é que quando você aprende, ou você passa pelo processo de perdoar, a segunda vez ela torna-se, o caminho você já conhece o caminho, ela Sim, torna-se mais fácil. sim. Então, eu vivenciei um outro episódio também de perdão, de uma situação que foi também bem dolorosa para mim, porque só para as pessoas entenderem, eu morei na casa de uma família durante mais ou menos 4 anos, né? E eu considerava a pessoa da figura masculina como pai e a esposa dele como mãe, chamava de pai e mãe. Então, todo o dinheiro que eu trabalhei durante 10 anos, eu sempre fui muito poupadora, né? Antes de saber investir, eu fui poupadora. Então, eu guardava todo o meu dinheiro. Tudo que sobrava, eu guardava. E eu tinha um carro e esse carro foi roubado, eu recebi o dinheiro. E esse senhor, ele pediu o meu dinheiro emprestado. Tudo que eu tinha conseguido juntar durante 10 anos da minha vida trabalhando aqui em São Paulo, eu emprestei para ele. E ele agiu de má fé. Ele já sabia que não iria me pagar, né? E eu lembro que, na época, a minha família me perguntava: ah, cadê o carro? Cadê o carro? E eu, naquele desconforto, né, de falar, tipo, emprestei o dinheiro, mas não recebi, né? E vivi durante muitos anos da minha vida sofrendo por conta daquela situação. E eu lembro que quando eu decidi perdoá-lo, que foi depois do processo do meu irmão, né? Eu decidi perdoá-lo. Esse senhor, ele criou uma situação lá, porque eu morava lá na casa, num terreno dele, e ele criou uma situação para conseguir me tirar de lá da casa, né? Para eu sair da casa, para não ficar perto, eu acho que para essa questão de sentir-se cobrado, né? E eu saí de lá, foi uma situação bem complicada, Desconfortável, né? muito desconfortável, porque eu meio que saí escorraçada de lá, né? Por uma coisa que eu não tinha culpa. Eles armaram a cilada, ele e uma amante dele armaram a cilada, eu fui escorraçada de lá. E muitos anos depois que eu tinha perdoado meu irmão, eu decidi perdoá-lo também. E aí o processo foi mais simples, né? Porque eu já conhecia. E aí eu perdoei, tive a oportunidade depois de encontrá-lo pessoalmente e abraçá-lo e falar para ele que eu tinha perdoado. Hoje eu tenho um carinho especial por ele, falo com Nossa, mano, ele. você não Então existe, né? eu tenho o WhatsApp dele, falo, mando mensagem, falo com ele e não guardo rancor. E isso que é incrível, né? Quando Deus ele te Você tá ensina. livre, né? Você tá Sim, livre. porque Essa não que é o que é os a outros questão, né? fizeram, é o que porque eu sofri durante tantos anos, eu chorava tanto, sabe? Já deu de lembrar daquela situação. E ele falava que iria me pagar quando recebesse um dinheiro. E aí teve uma época que ele me ligou e avisando assim: "Ah, recebi aquele dinheiro". Eu pensei: "Vai me pagar".
Aí ele falou assim, mas eu gastei todo o dinheiro já, paguei uma cirurgia para minha filha, comprei o carro para outra e não tenho mais o dinheiro. Então aquilo você ficava me torturando, sabe? Aquele sentimento. E ele falava assim, você tem alguma prova? Vai atrás do advogado, porque não tinha nada documentado, né? E aquilo tudo me torturou durante muitos anos. E foi engraçado que quando eu entrei na aviação, quando eu consegui juntar um dinheiro, Deus me trouxe à memória. Ele falou assim: eu restituí tudo que ele pegou, eu restituí de volta. Nossa, que Deus Então maravilhoso, aquilo né? foi um Ele marco. ainda fala com você no seu Sim, coração ali, né? exatamente. Então ele me O cuidado, mostrou né? isso, que ele tinha restituído em pouco tempo tudo aquilo que tinha sido tirado de mim. Então poder falar disso de uma tranquilidade, sem peso, tenho um carinho por ele hoje, é muito bom. É Que muito bom, maravilha. Você está sabe? livre, né? Sim, Essa é a questão do perdão, né? Você vê que, tipo, eu me lembro, sempre quando falo perdão, eu me lembro de Jesus, né? Na hora que está sendo crucificado e ele vai e fala para Deus perdoar aqueles sim, homens porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Eu acho que esse é o ápice da excelência sim, divina de um sim, Deus que exato. perdoa, mesmo sendo flagelado, né? Ali, né, Sim, no momento da crucificação e isso. tal. E é o máximo. E é uma essência, né? É uma Sim, essência. Quando você fala imagem e semelhança, sim, né? Porque a gente sabe que não seremos iguais, somos semelhantes, sim. né? Então eu acredito que o perdão é uma semelhança divina de Jesus, né? Sim, e Então, sabe que além maravilhoso. do testemunho de Jesus, tem uma história que eu acho incrível. A história de Estevão, que fala lá no livro de Atos, né? Aquilo ali, para mim, ela é divina, aquela história. Porque no momento, assim como Jesus, né, que estava sendo ali, estava passando por um sofrimento, Estevão, ele foi apedrejado até a morte, né? E antes de morrer, ele viu a glória de Deus, né? E ele pediu para que não fosse lançado sobre aquelas pessoas, né? Aquela situação da morte dele. Então ele pediu perdão pelas É pessoas, né? Que uma, não fosse computado é uma na luz vida tão delas. grande, né? Então. É uma luz divina, né? Que só pode vir da essência de Deus, né? Exato. É incrível. E me fala uma coisa, nossa, eu fico bem, assim, emocionado com isso. Mas me fala um pouquinho da aviação, porque a menininha da roça consegue realizar os sonhos que ninguém acreditava. Me conta um pouco sobre isso, como é que você chegou na aviação, você foi comissária, né? Sim. Uma das, assim, profissões mais cobiçadas, eu digo até, né? Sim. É elegantíssimo você olhar aquele povo todo culto, né? Tem uma autoridade, né? Assim, um Sim. comando, assim, né? Bacana. Minha história na aviação, eu falo que começou com uma decisão. Então eu gostaria que você entendesse o poder de uma decisão. Na época, eu trabalhava como vendedora em um shopping e eu ganhava R$ 300. E aí, eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Então, eu tomei uma decisão de contratar um professor particular para me dar aulas de inglês, porque eu não sabia nada. E eu entendia que o inglês iria abrir portas de alguma forma para que eu pudesse, em algum momento, ser beneficiado Então vamos profissionalmente lá, por isso. você faturava 300 R$ 300, reais e gastava 120 120, para pagar um professor né? particular. Sei lá, vamos supor aí uns 30% do seu salário. Então imagine hoje alguém trabalhando no shopping, fatura Sim, de 2 a 3 mil reais, você gastando, sei lá, 1.000 reais para pagar um para professor. pagar um professor e todo mundo falou o que para você? Falou que eu era louca. Como que você vai pegar R$ 120? Se você ganha 300, você vai pagar 120 para pagar aula com um professor particular? Mas eu entendia que naquele momento era o que eu podia fazer de melhor para que pudesse, através disso, me abrir portas profissionalmente. Porque eu não tinha condição na época de pagar uma faculdade, então foi a forma que eu encontrei de abrir possibilidades. E foi através do inglês, depois disso eu fui trabalhar numa escola de idiomas, aí não precisava mais pagar, eu tinha curso gratuito, né, nessa escola, e continuei estudando inglês. Aí surgiu a possibilidade de trabalhar no check-in da Varig. Então, na aviação, eu comecei no check-in da Varig,
Eu falo assim, gente, não me contrata. Já fali 2 empresas, falei a Varig e falei a Avianca. É. Aquela assim, não vou mais trabalhar em nenhuma companhia que não falir, não correu risco. Mas então, aí eu fui contratada para trabalhar no Não, check-in da faliu porque Varig. eles não descobriram que tinha algo dourado ali que poderia mudar aquela empresa. Eles não perceberam. Foi por isso que ele falou, não, é porque eles não souberam aproveitar a sabedoria da Dourado. Mas enfim, então eu comecei, a minha história na aviação começa no check-in da Varig por conta do inglês. Então foi crucial o Então ele inglês, abriu realmente ele abriu portas para portas. você. E Ele ainda abriu. continua abrindo. O inglês é Sim, eu algo acho, é. fundamental, né? Sim, de fato. Até aquele dia você estava comentando, né, que a sua filha foi para fora estudar inglês. E eu comecei com uma brincadeira, né? Falei assim, não, Então, vocês não vão pisar nos Estados Unidos se não souber falar inglês. E elas aprenderam sozinhas, que incrível isso. Que né? incrível que elas tiveram a possibilidade, né, de estudar e que tiveram incentivo do pai, né? Não, então, o dose é quando você diz que a pessoa tem capacidade de fazer. Você olhou para você e falou assim, não, eu tenho capacidade de aprender com o professor. Enquanto todo mundo queria fazer 5 anos, 6, 7 anos de inglês, então você até hoje ainda acontece muito isso, né? De forma bem grosseira, né? Porque 7 anos para aprender inglês, né? Eu acho desnecessário. Eu acho não, tenho Sim, certeza desnecessário você fazer algo tão longo para poder ter um aprendizado, né? E elas foram autodidata e aceitaram o desafio e foram atrás. Elas acreditaram nelas, porque eu estava brincando, né? uhum, E elas encararam isso como um desafio e foram fazendo. que Em 2 legal. anos elas estavam falando aí praticamente fluente. E aí começaram a contratar também professores de fora para poder facilitar a vida Sim, delas, sim, né? sim. Então, elas só simplesmente faziam aulas de conversação com nativos, que era pago em dólar. Então, Uhum. elas tinham que trabalhar, tinham que fazer o recurso financeiro e pagar individualmente aulas para professores nativos em dólar, Olha que incrível isso, né? né? A oportunidade de elas se virarem, empreenderem Professores para. assim, eles falavam, né? Falavam e corrigiam o que eles falavam, Sim. né? Então, é muito mais prático, né? Então, imagine você naquela época, né? Isso foi em que ano mais ou menos? Tem ideia? Você tinha Nem, quantos anos mais ou nem menos quando você lembro. fez quando você Meu foi ser Deus. estagiário na Vale? 19, 20 anos mais ou menos? Eu Ou foi mais acho. tarde? Não, eu acho que eu já tinha uns 20. Ai, Uns gente. 20, mais ou menos uns 20 e poucos anos, É. né? E aí você trabalhou de estagiário, mas também para sua idade era revolucionário o que você estava fazendo. Não, não era Ninguém fazia. estagiária. Era no check-in. No check-in, No não era check-in. nem estava estagiando, você Não, não, eu estava já entrei no check-in. Comecei a trabalhar no check-in da por Varig. causa do inglês. Sim, sim. E aí, do check-in, fiquei alguns anos na Varig, a Varig faliu. Depois eu fui trabalhar em algumas operações internacionais, né? Algumas empresas, United, Air Canada, enfim. Eu tive a oportunidade no aeroporto de conhecer praticamente todos os setores, né? Então, parte de embarque, parte de bagagem, desembarque, enfim. Coordenei algumas operações no aeroporto, supervisionava a equipe. E depois disso eu fui cuidar da parte de cargas, eu era responsável pelas bases na América do Sul e algumas bases aqui no Brasil, cuidava de carga. Depois que comecei, aí migrei para o voo. Fiquei 8 anos, então foram 8 anos em terra e 8 anos no voo. Que aí foi na Avianca, comecei na Avianca Legal. como comissária, mas tipo, meu interesse em viajar já começou desde o check-in da Varig, porque na Porque quando aviação a você. gente tem benefício de Então, passagem, isso que eu né? ia te perguntar. Quando você chegou lá, já fala assim, não, agora eu tenho o benefício, vou viajar o mundo Sim. inteiro. Nossa. Fala pra mim quantos países você conhece e você tem ideia de quantas viagens você já fez? Não, porque desde Perdeu quando a eu conta. já, porque assim, o que eu fazia todos os anos quando eu saí de férias, eu sempre programava uma viagem internacional e uma doméstica dentro do Brasil. Então, eu já conheci muitos países, eu nunca fiz a conta assim, mas tipo, África, Cita algumas, França, vai. bom, África, França. África, França, Turquia, Itália, Grécia, aqui, Estados Unidos, Argentina, Chile, enfim. Perdeu a conta, né? Oh, meu Deus, mulher Muitos viajada, né? lugares. Se falar alguém, se é uma mulher viajada, é você, né? E E aí, eu queria que você aproveitasse esse momento, assim. Eu queria saber, assim, de qual o país que você mais gostou, que você ficou fascinada pela beleza do país
E depois eu quero saber de uma história aí que é intrigante. Mas fala assim primeiro pra mim, ó, fica esperto. Daqui a pouco você vai ter que alongar um pouquinho mais o vídeo, ou você vai ter que passar, ou você vai ter que assistir inteiro pra saber da história. Vamos contar só no final? Pode ser? Pode ser? É, a Sim. pessoa tem que ir até o final E do olha, vídeo. gente, vale a pena. Porque é uma É uma história, no história mínimo, bem intrigante, hein? intrigante. De uma viagem internacional, questões culturais. É, então deixa para depois. Mas fala para mim qual foi. Vai, me dê dois países assim que você falou, nossa, esses dois países para mim foram os mais belos. Meu Deus. Bom, primeiro Eu sei que o Brasil é um deles, mas vamos falar fora fora. Brasil, né? Nosso Não, Brasil eu é sou maravilhoso, apaixonada né? pelo Brasil, tem lugares lindíssimos aqui. Eu tenho um fascínio muito grande pelo Egito. Então, eu acho que, não a questão assim, ai, beleza, mas eu acho que pelo contexto histórico, eu Ele é tenho. fascinante, né? Então, para mim, o Egito é algo que eu não sei explicar. Não é de beleza, tá? Porque a gente tem países na Europa maravilhosos. Mas o Egito, ele tem uma essência de algo que me desperta muito interesse. Então, eu acho que é um dos países que eu já fui algumas vezes e que vou voltar várias outras. Inclusive, lá no Egito eu tenho um amigo hoje, que é o Raissan. Em uma das viagens que eu fiz para levar minha família, eu contratei o Raissan, porque ele fala português. Porque às vezes é horrível você ir Você para um não lugar e se ficar comunicar, traduzindo. né? Ai, Ah, e você do é inglês ruim, também é. porque algumas viagens, quando você vai e leva pessoas que não falam inglês, você tem que ficar traduzindo e às vezes você perde um pouco da viagem para ficar traduzindo, né? E aí eu tive esse cuidado de contratar um guia que falasse português e esse guia tornou-se meu amigo. Ele Que veio ao legal. Brasil, a gente se encontrou aqui, foi E aí almoçar você junto. fez o inverso, né? Agora não, deixa Isso. que eu vou cuidar aqui Então, para aquela ser assim, sua guia forem turística. para o Egito, pode Já falar tem uma comigo, já indicação. tem um guia. Eu já Porque vou faz querer. toda a diferença você ter uma pessoa que é nativa e que fale o seu idioma. Eu Que acho que bacana. facilita. Uau. Mas tem uma cidade que eu sou apaixonada, Paris. Toda vez que eu vou fazer alguma viagem, eu sempre tenho que passar em Paris. É uma cidade que eu amo. Paris é um lugar que eu sempre volto. Seja, sei lá, por exemplo, quando você vai para o Egito, você tem que fazer uma conexão na Europa. Eu Legal. sempre coloco uma parada ali em Paris, porque eu acho. Mas a gente tem Então lugares Paris é belíssimos. maravilhoso, então, né? Tem lugares belíssimos. Uma vez eu fiz uma viagem na Itália, que foi uma viagem de carro que eu aconselho todo mundo a fazer. A gente foi para Veneza, alugamos um carro em Veneza e a gente saiu fazendo um roteiro para chegar em Roma. Então a gente foi parando em todas as cidades e dormia na cidade. E aí você poder ter aquele visual da Toscana, aquelas São lindas, paisagens né? maravilhosas até chegar em Roma. Então foi uma viagem muito Incrível, agradável. né? Agora me fala, Japão? Já foi Japão? Não, nunca fui. Coreia, Não, Coreia do Sul, preciso. Coreia do Então, Norte. esses lugares ainda na minha Ainda tá lista. na sua Sim, lista, tá na né? lista. Então, Tem muitos bora, lugares ainda. bora, O mundo é bora viajar. incrível. Cada lugar assim que a gente. Porque eu sempre falo, Jardel, que a viagem é uma experiência para a vida. Porque eu falo assim, a vida que se. Não, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, o que você tem, que Calma aí, eu senão eu acho vou que perder. O que se leva dessa vida é a vida que se é a leva. vida que se leva. Isso, porque são as suas experiências que você viveu na vida, é o seu maior legado. São as experiências, e eu acho que quando você tem essa oportunidade de viajar por culturas diferentes, costumes diferentes do seu, você aprende a dar mais valor ao que você tem, você aprende expandir a sua mentalidade para contemplar coisas diferentes, e eu acho que traz uma vivência muito grande de experiência para a vida. E é o que você vai lembrar, é o que você vai contar para os seus amigos, para os seus netos. São as histórias que você viveu nas viagens, o que você aprendeu. Eu acho que O vale muito a interessante é pena. que a experiência que você vive muda toda a sua forma de enxergar a vida. Sim. E quando você começa a vivenciar coisas de outros países, você vê que existem tantas coisas possíveis, né? Porque eu fico lembrando assim da minha infância, nem existia nenhum tipo de possibilidade para eu ficar sonhando em ir para fora do Brasil. Embora alguns falem, não, eu quero ir para os Estados Unidos, mas parece que, tipo, na cultura em que eu vivia, não existia isso. Então, esse desejo, essa vontade, inclusive, recentemente, eu acabei de tirar o meu visto, né? Surgiu da vontade das minhas filhas, né? Elas já foram para fora do país
E aí foi motivando. Falei, poxa, não, é totalmente possível, não, eu vou tirar também. Vou começar a viajar e tal. E, e isso culturalmente não acontece, né? Sim, porque você vê que é muito mais palpável do que você pensa. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu preciso de muito dinheiro para ir para fora. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem para o Egito e eu fui com uma mochila nas costas, mochilão. E eu cheguei no aeroporto do Cairo, eu não sabia para onde ia e eu não tinha muito dinheiro. E eu fiz uma viagem incrível de 18 dias lá com US$ 300. Eu consegui fechar um pacote na época. US$ 300 eu rodei durante 18 dias lá no Egito. Então, às vezes, é muito mais palpável do que a gente Do pensa. que imagina, Óbvio né? que tem viagem que você faz com mais conforto, mas outras, por que não? Viver uma experiência, às vezes, um pouco mais simples para você poder viver, entender que é possível e depois ir galgando coisas O melhores. legal também, que você estava ali na aviação, né? Uhum. Aquele mundo, né? Dos Sim, comissários. E ali tem um network grande. sim. Então você tem referência para tudo. Não é assim, a pessoa vou viajar e de repente você vai para um lugar que não tem nada a ver. Você pegou várias referências, pegou vários amigos que já foram em alguns lugares e você também pode viajar para os novos e dar referência para eles, né? Sim, sim, isso é muito Então o network é bacana. grande lá, né? Assim, Sim, e pelo faz menos de. total diferença isso. Né? É sempre bom você ter informação de lugares, de coisas com alguém que já foi, né? Mas hoje em dia a gente tem um recurso incrível que é a internet. E a gente consegue pesquisar muita Sim. informação valiosa, né? Sabendo usar de forma com sabedoria, a gente tem muita A informação gente é valiosa. criado também com muito medo, né? Por exemplo, eu já tinha ido no Rio, no Rio de Janeiro, mas recentemente eu fui para Copacabana e eu fui com aquela coisa na cabeça dos jornais, sabe? Ele cria aquele jornal. A gente nasce com aquele sensacionalismo falando sobre os perigos. Existem vários perigos, como aqui como em São Paulo também, como em Recife, como qualquer Sim. cidade metropolitana tem os seus riscos, né? Uhum. Você tem que saber onde ir, né? Sim. E eu tive que ir para o Rio de Janeiro, fiquei em Copacabana, eu amei o lugar, amei o povo que estava lá, que me recebeu grandemente, me deixaram super seguro. Andava à noite na praia, me sentia super seguro, via famílias, via pais com crianças, senhores de idade, as pessoas se divertindo ali, né? Tem os percalços, né, da violência no Rio, mas é uma cidade maravilhosa, realmente. Eu fiquei impressionado. Existem lugares que realmente que não são possíveis de passar, né? Uhum. Sem autorização, com certeza, mas eu me senti super seguro, andei à noite, fiquei no hotel super confortável, né? Fui com a minha esposa, ela estava comigo, foi maravilhoso. Então, o medo te impede de viver Sim, também novas experiências. de Então, fato. a gente tem que deixar para trás um pouco dos medos que nos colocam e enfrentar um pouco, porque a vida é um risco, né? Sim, de Em fato. todos os aspectos. A gente pode estar em qualquer lugar, é sempre um risco. Então, vai deixar passar a vida sem nenhum risco, né? Exatamente, né? Então, Sendo preconceituoso muitas vezes, né? não era realmente um Você tem que preconceito, porque é viver medo, suas né? São experiências, né? instalações de medo, né? Sim. Que fazem conosco, né? Mas a história que vai vir daqui a pouco, que você vai ver daqui a pouco, ela é muito intrigante, tá bom? Mas vamos pular um pedacinho aqui que eu deixei aqui nas minhas anotações, falando. Eu quero saber um pouquinho do seu casamento, né? Porque eu sei que tem uma história aí. É o Eric, né? Eu já errei com o Isso, nome Eric. do Miguel, mas é o Eric, o grande esposo. Me conta aí como é que foi seu casamento. Isso que tem uma história bem interessante, assim, de uma superação, né? Um aprendizado. Quando você chegou lá, teve uma surpresa no seu casamento? Explica pra Sim. mim. Eu acho que talvez até bom lembrar um pouquinho antes do casamento, né? Que foi a forma com que ele me pediu em noivado. Ah, é verdade. Teve uma história antes do casamento, que eu ia lembrar. Mulheres, ainda tem esperança. Ainda existem algumas pessoas que conseguem se superar e porque às vezes a gente fica pensando, não tem mais ninguém que preste, né? Não existe mais romantismo. Tá faltando homem aí. Não, tem Exato. E uns existem perdidos muitas ainda. pessoas boas ainda, né? Então, se você já encontrou alguém que seja bom, que ela assim cuida com muito amor e carinho. Mas se você ainda não encontrou, ora para Deus porque ele é capaz de fazer, né? E aí foi engraçado que Conta aí o assim, que esse o que doutor que Eric ele fez aí. Conta bem pertinho do microfone para todo mundo que é ouvir. para ninguém Mas não perder faz nenhum muito detalhe, comercial né? não, viu? Porque isso aí ninguém vai tascar não.
Sem comercial, mas assim, a forma com que ele me pediu em noivado foi engraçado. Porque eu tinha fazer uma programação de voo e eu estava em Salvador e ia voltar de madrugada para São Paulo, né? Um voo às 4 da madrugada para São Paulo. E ele articulou tudo, ele entrou em contato com a minha chefia, pediu autorização para ir, comprou uma passagem, foi com a TAM até, que era uma outra empresa, que eu acho que o Para horário, não dar né? bandeira, né? Pegou um voo, foi para Salvador e ficou lá me esperando para poder embarcar de volta no voo que eu estava. E aí eu acho lindo o homem de terno e gravata e ele não Legal. gosta de usar. Mas naquele dia ele tomou todo um cuidado, se vestiu adequadamente, levou de São Paulo até Para ser Salvador. infalível, né? Para receber um Exatamente, para sim, não não. errar nenhum detalhe. Ele comprou um buquê de rosas aqui em São Paulo, vermelho, e levou no voo, ficou lá esperando, né? Então ele entrou no voo Olha só que micão ele passou ali, ó. Teve que viajar com o sem com o buquê, buquê e teve que voltar com voltar. o buquê. Imagina ele ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é amor. Eric, parabéns, viu? Obrigada, amor. E foi legal porque ele documentou tudo isso, né? Então ele entrou com a câmera filmando antes de entrar no avião, ele fez o making off e entrou filmando. E eu tava lá atrás, na galley, que é uma posição lá atrás que se fica cuidando das comidas, entre aspas, né? E depois do serviço de bordo, normalmente a gente apaga as luzes para os passageiros dormirem, é um voo de madrugada. E foi muito engraçado, porque elas deixaram a luz acesa, e eu vi a luz acesa, e eu falei: "Pô, apaga a luz". "Ah, vamos apagar", né. Enfim, ele já estava lá pronto para ir. E eu estava lá atrás, e aí, de repente, uma pessoa de terno e gravata com um buquê aparece lá na frente, na porta de Até então você entrada. não tinha percebido que era ele. Não, primeiro porque eu não enxergo direito, né, gente, tenho baixa acuidade visual. E aí eu só vi e eu falei para minha colega, eu falei: "Nossa, um homem de terno e gravata, com umas flores". E aí ele veio caminhando, né. Falei: "Nossa". E é engraçado porque no vídeo tá filmando só da minha cabecinha assim, né. Comentando com ela, e eu falava assim, eu falei: "Nossa, parece meu namorado". Aí chegou uma hora e falou assim: "Nossa, é meu namorado", ele já estava no meio. A minha Olha colega me só. empurrou, tipo: "Vai lá para o Vai lá meio", que você né. não percebe, não enxergou ainda, né? Então, e aí foi muito bonitinho, porque ele pediu licença para os passageiros, né, fez uma declaração linda, ficou de joelhos e me pediu em casamento. "Você Memorável, acha que né? tem como fugir?" Ele fala que ele pediu no avião, porque não ia ter para onde eu fugir. É, não dá Mas para sair correndo, então, né? mas foi muito bonitinho, inclusive ele gravou esse vídeo, tá lá no YouTube, quem tiver curiosidade, que ele morre de vergonha, mas tá lá o videozinho, né, pedido de casamento, Manu e Eric. Acho que a gente podia deixar, né, para subir os seus vídeos, deixar ali na descrição do vídeo, ô Jocélio, anota aí, ó, que a gente tem que colocar na descrição do vídeo Ele vai querer me o link matar. do... Vai querer te Ele vai matar? querer me Do matar. pedido não, vai viralizar, ele vai ficar super famoso, Vai, vai em programa amor, de vai televisão, inspirar outros é. homens no romantismo que muitas vezes acaba sendo deixado de lado e isso faz diferença na vida das pessoas. Totalmente, olha a história, né? Escreveu Então, uma história. exatamente. E aí, quando Aí você viu que era o Eric ali de joelhos, não tinha como eu fugir, aceitei o pedido e chorando ou emocionado, deu ataque de risco, como é que foi? então, ali eu depois é engraçado, porque eu descobri que quando eu entrei em choque, eu não choro. Eu sou uma manteiga derretida. Choro às vezes assistindo filme, Mas ali comercial, você ficou em mas ali eu choque. não chorei. Depois, lá na Galen, quando eu já estava lá, aí eu chorei, mas já tinha passado. Na hora mesmo, ali no corredor, quando ele ajoelhou e pediu, eu não chorei não, fiquei O cérebro ficou em travada. alerta. Então, travei. Perigo, perigo. Vou ter que aceitar Exatamente. agora. Então ali foi o pedido. Agora voltando à história aí do casamento, foi algo também Ah, muito é. especial. Fala pra mim essa história aí do casamento que eu não sei se eu vou acreditar não, porque eu tentei tocar saxofone. Olha, Ah, opa, já deu um tá dando spoiler. Vai, spoiler. desculpa. Vai, fala. E foi difícil? Depois eu Ah, falo. então tá Senão eu bom. vou, Então, vou você não vai entregar. tirar, Vou né? entregar o jogo. E o nosso casamento aconteceu num cruzeiro, né? Então foi na parada de um cruzeiro lá em Ilhabela. E a gente tinha combinado com o nosso amigo, que é saxofonista, o Gabriel, que ele iria tocar as músicas, e aí eu escolhi a minha música de entrada. E aí, quando eu fui entrar no meu casamento, quando eu olhei lá na frente, o Eric estava com um sax. Não era o Gabriel. Não era. O Gabriel estava acompanhando Não ele era com outra dublagem, não modelo. era dublagem, Então, mas né? você não sabe que eu fiquei na minha cabeça. Eu fiquei empacada. Gente, parecia um burro empacado. Parou, Eu falou. parei, eu não andava, porque era para eu andar e eu não conseguia andar. E eu na minha cabeça assim.
é o Eric? Tá Ué, com o o Gabriel. sax na mão? Aí eu falei assim, ele tá dublando? Aí eu falei assim, ele tá tocando. E ali eu também travei, porque quando a gente tava lá no navio e o Gabriel ficava ensaiando a música, eu chorava toda vez que eu ouvia a música. E ali eu entrei sem derramar uma lágrima, porque eu tava em choque. Ele, em 3 meses, comprou um sax e o Gabriel ensinou ele a tocar. E ele aprendeu em 3 meses tocar sax para tocar E onde é a que ele letra treinava, gente? escondido, escondido. Você via, você Não, ia e trabalhar e ele ficava. sem treinava, e era pouco tempo, viu? Ele foi muito disciplinado. E sabe o que era engraçado? Porque lá no cruzeiro, mania de baiano, depois que eu almoçava, Ele é ia muito tirar. seguro, né? Porque ele é muito seguro, porque aprender a música, beleza. Mas tocar ao vivo no No próprio próprio casamento. casamento é outra emoção, né? É, então. E aí, todos os dias depois do almoço lá no navio, eu ia dormir. E aí, ele ia junto comigo lá pro quarto, tipo, eu Já dormia. toca de novo. Quando eu acordava, não, eu não sabia que ele estava tocando. Quando eu acordava, era esse momento que ele me deixava dormindo, ele ia ensaiar. Então, eles marcavam, ó, na hora que ela dormir, Você vamos vai pro seu ensaiar. quarto para ensaiar. Então, reunia todo mundo lá, que todo mundo já estava sabendo, menos eu, né? Reunia todo mundo lá para ensaiar. Era o momento que ele tinha para ensaiar. E aí eu acordava, eu ficava brava. Cadê o Eric? Ainda Me deixa aqui brigando com dormindo. ele. Então, me deu perdido aqui nesse navio, cadê? E eu ficava brava porque ele aproveitava esse momento para ensaiar. Depois que passou o casamento, eu falei: ai, amor, desculpa, viu? Que eu ficava brigando com você, que você filmia. Era o tempo que ele tinha. Então, você vê a determinação e o cuidado dele de ter aprendido a tocar um instrumento em 3 meses, como você falou, né? Um Menina, desafio de uma trocar vez no meu próprio filho começou a casamento. aprender a tocar sax e de vez em quando eu ia lá, falando, não vou aprender a tocar esse negócio, porque eu toco alguns instrumentos, né? Toco violão, guitarra, contrabaixo e tal. E eu falei, vou aprender isso daqui. Aí ficava. Pois eu tentava, ficava horas e horas, não tinha a ver comigo. E o Não saía o som da palheta. E ele com Sim, 3 meses aprendeu. E sabe por tocou a que que ele música. aprendeu? Porque o sax é o instrumento que eu acho mais lindo. E eu sempre falei isso pra ele, que o sax eu sou encantada com o sax. E ele ter esse cuidado e esse carinho, né, de fazer isso. E foi incrível, foi lindo, lindo, lindo. Eric, parabéns. Aí eu já sou seu fã, vou curtir o seu vídeo, vou fazer ele viralizar. Ixi, Você vai amor. ficar famoso, vai ter que aprender a tocar outra música com mais uns 3 meses. Vou te dar uns 3 meses pra você aprender uma nova. E ele parou de tocar ou só foi pro Então, casamento? depois ele Continuou? continuou ensaiando um pouco. Mas agora mesmo o sax está com o Gabriel. Ele não tá tocando. Tem que voltar, amor. Não voltar, Volta, aí né? fica a dica. Volta. Nossa, que maravilha. E se me fala uma coisa, Manu, diante de tantas superações, de uma história maravilhosa assim, você é uma mulher de sucesso, te admiro mais ainda, né? A gente vai ter que falar, nem falamos do seu trabalho, né? Vai ficar para um próximo podcast, porque você tem muito a acrescentar, você trabalha no mercado financeiro, né? Sim. Já sei que você operou day trader, já tomou golpe, já se levantou, hoje tá fazendo um trabalho incrível aí que é cuidar das finanças das pessoas. Vou querer saber mais. Então, no próximo é, no próximo podcast você vai falar, a gente vai gravar logo, tá? Você vai falar sobre o seu trabalho. Então Sim. fiquem atentos aí no próximo podcast que a gente fizer com a Manu, com a Manuela Dourado, você vai aprender sobre finanças, tá? E aí ela vai contar detalhado como você vai fazer para formar a sua renda futura, o que você deve, quais são os caminhos financeiros que você deve tomar para que você tenha uma vida de sucesso, tá bom? E eu quero que você deixe uma mensagem, ainda tem a história intrigante. Quer contar agora? Porque depois a gente já vai partir para o final, Sim. que aí é o É porque seu se fechamento. deixa aqui, a gente vai Não, lembrando de se história, deixar, vai meu querido, contar. ficar 4, 5 horas e aí depois Posso só falar deve. uma. Não tem nada a ver, tipo, com casamento nem nada, mas é que eu acho que é uma história que me traz uma lembrança de gratidão a Deus por uma coisa que eu proporcionei. É, o meu irmão, ele era alcoólatra e ele ficou muitos anos. E o meu irmão é o meu irmão caçula.
E meu irmão era a minha figura de referência como pessoa, porque ele é extremamente inteligente. Ele é um cara que construiu o próprio violão, Nossa, que tocava, ele legal. fazia quadros incríveis. Então, meu irmão, desde pequena, ele sempre foi minha inspiração. Ele tinha vindo morar em São Paulo, eu achava aquilo o máximo, né? Imagina Sim, aquela menininha lá. inspirador, né? Sim, e a história dele sempre me inspirou. Meu irmão, é uma pessoa, figura maravilhosa, um cara incrível, assim, sabe? De um coração enorme. Ele tem uma carisma e uma criatividade incrível, assim. E aí, meu irmão, um período da vida dele, ele se enfiou no alcoolismo a ponto de que ele não conseguia mais se alimentar. Então, ele foi se definhando como pessoa. E ele conseguia se alimentar no máximo um copo de leite, porque começava a atacar a gastrite, enfim, várias coisas assim. E ele estava numa situação muito, assim, caótica, assim, sabe? Muito cruel. Eu lembro que teve uma vez que ele chorando, ele falou assim: me amarra, porque se eu levantar eu vou beber. E era, sabe, triste, uma pessoa muito amada numa situação daquela. E eu lembro que teve uma vez que eu peguei um voo e eu fui lá para Bahia, porque a minha família assim, alguém precisa fazer alguma coisa, senão ele vai morrer, ele tá se definhando. E eu fui lá para Bahia e eu me tranquei num quarto junto com ele. E ali eu falei para ele, sabe, a figura que ele representava para mim e Que que ele incrível. precisava ser forte para sair daquilo ali. E eu comentando, e eu chorei muito com ele, que eu falava: você é meu ídolo, sabe? Você é minha referência. Você não pode fazer isso com você. E aí eu cheguei e eu falei para ele assim: existe algum lugar no mundo que você queira conhecer? Se você parar de beber, eu te levo lá. E ele falou assim para mim: eu tenho vontade de ir pro Egito. E meu irmão, alguns meses depois, ele se internou sozinho numa clínica de recuperação. E ele voltou para casa 3 meses depois, com quase 10 quilos a mais, uma pessoa totalmente transformada. E graças a Uau. Deus, até hoje, ele nunca mais bebeu e eu pude proporcionar isso. Eu sou grata a Deus porque eu pude proporcionar isso a ele. Você acreditou nele, né? Isso. E sabe uma coisa assim que marcou muito, porque lá no Egito eu lembro que ele pegou a câmera dele e eu vi uma cena. Ele falou assim: Durvalzinho, direto de Bititá, Bahia, Brasil, para o Egito. Agora eu posso morrer. Já vim aqui cumprir minha missão. Então aquilo para mim foi muito, sabe, gratificante. Então, se você tem alguém na sua família que às vezes está passando por situação difícil, entenda que você pode fazer a diferença, seja através da sua oração. Não desista das pessoas, sabe? A chance, não interessa o cenário. Hoje meu irmão, ele tem uma vida transformada, ele se casou novamente, tem filhos, tem uma família incrível. Hoje ele tem uma oficina de fabricação de móveis, ele criou um instrumento que a gente está patenteando, que é um carrão maravilhoso. Ele é um artesão, né? Então ele é um cara incrível, ele trabalha, é funcionário do Correio, mas ele, paralelo, ele tem várias coisas, assim, e é uma pessoa incrível. E E venceu, então, né? então, Venceu sobre é muito o bom álcool, né? saber disso, né? Porque às vezes muitas famílias têm a vida Mais uma destruída. vez, né, Manuela, o amor, né? O Sim, amor transcendeu os preconceitos, né? sim, Porque para muitos é só um beberrão, né? sim, E só que para você mesmo bebendo ele ainda era seu herói, ele era. né? A sua referência e o amor trouxe força para ele e também tinha uma recompensa. Isso, o cérebro ele trabalha com recompensa, né? Mas acima de tudo, da recompensa, né? Que foi o gatilho que ajudou ele a buscar uma saída. Acima de tudo, Deus, né? Sim, Deus na sua vida, o te usando em amor para salvar uma vida que estava ali perdida, né? Então, que ia se definhar até o último, a última possibilidade, né? Mas você não perder a sua esperança, e a Bíblia fala que é bom ter esperança, né? sim. Bom é ter esperança e você não deixou de acreditar. Então, parabéns. Né? Eu sei que o parabéns não é tão grande quanto a recompensa que você recebeu de ver ele nessa situação, mas é, você é uma história que mobiliza muitas pessoas. Né? Muito obrigado por compartilhar ela comigo e com todos nós. Quero que você deixe uma mensagem, né, além dessa história. É, assim, não sei, o que tiver no seu coração para falar, seja para as mulheres, ou seja para alguém, ou quer contar a história primeiro? O que você quer falar primeiro? Não, senão não vai ficar com cara de despedida, né? Vamos contar a história. Fala para mim
já que a gente falou do Egito, Sim, foi no Egito, então, essa foi no história Egito, essa gente. história intrigante. Quem esperou vai ser incrível. Bora lá. O que aconteceu quando você chegou lá nesse tal de Egito? Que você ama, seu irmão ama. Vamos lá, foi assim. É, Durante o percurso da viagem, a gente foi para uma cidade chamada Santa Catarina, que é onde você vai para fazer a subida do Monte Sinai, de madrugada, né? Porque você tem que subir o monte de madrugada Certo? e descer assim que o sol começa a sair, você tem que descer, né? Por conta do calor que é escaldante. E aí, nessa cidade, nós ficamos hospedada numa casa de um sheik. E estava lá tomando o chá. Os egípcios têm o costume de servir um chá que parece hibisco. É um chá, eu Mas por acredito que que até você estava na seja casa do Sheik? Fazia parte do... porque era um feriado e a gente teve que não tinha condução. A gente pegou como se fosse uma carona para uma pessoa que estava indo para a cidade e ele deixou a gente nesse local que tinha hospedagem. Por ser feriado, alguns lugares estavam fechados e a casa desse sheik, eu acho que ele hospedava pessoas, né? E aí, à tarde, a gente estava tomando O esse chá? chá egípcio, né? E aí o sheik virou para mim e falou assim para mim: é, pergunte a ele quantos camelos ele quer Aí ele por você. falou... então quer dizer, ele perguntou pra Ele perguntou para você... mim, porque Sim, eu ele estava falou em inglês. acompanhada Ele por falou em uma inglês com pessoa. você? Eu estava traduzindo, então ele perguntou para mim quantos camelos. Que eu traduzisse para a pessoa, perguntando quantos camelos Quem eles estava com queriam por mim. você? Era um ex-namorado. Tá. E aí ele falou assim para mim: pergunte a ele quantos camelos ele quer por você. E eu achei hilário. Por quê? Ele A tava... gente vem, a gente ouve essa história e eu pensei na minha cabeça: nossa, que engraçado, o cara tá fazendo uma piada egípcia, né? E eu comecei a dar gargalhada, achei Esse povo hilário daqui é aquela engraçado, né? Eu situação. falei, esse povo é engraçado, Sim, né? falei, nossa, meu, que engraçado, né? Tipo, vai querer me comprar por camelo. Eu achei hilário, eu comecei a rir. Só que nessa hora que eu comecei a rir, ele chamou um capanga dele, que estava armado. E aí veio aquele cara com uma metralhadora. Na hora, tipo, o meu semblante, né? Eu falei, meu Deus. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele Eu queria falei, te não, ele comprar queria me comprar. e trocar E por isso, camelos. exatamente, ele queria saber quantos camelos. E aí, na hora, eu falei, não é brincadeira. Aí, meu semblante mudou e eu comecei conversar ali, falando, olha, conversa comigo, me distrai, porque a situação é delicada, depois eu te falo o que aconteceu. E aí, ele começou a pressionar e ele falava assim, fale para ele batia no peito assim, eu sou um homem de muitas posses, pergunte quantos camelos ele quer, porque depois eu fui entender, a mulher no Egito, ela é tratada de uma forma muito descartável, como um objeto. E namorada para eles não é nada, porque eles podem ter várias esposas e quantas namoradas concubinas quiserem. Então, o termo namorada é como se eu fosse uma qualquer, como se ele tem várias, então eu Então, gostei dessa daí, achei interessante e eu quero comprar esse objeto aí, que é a figura feminina. E eu fiquei em choque, e eu falando para ele, aí eu falava assim: olha, ele agradece a sua oferta, né, generosa, mas ele não quer me vender porque ele vai casar você comigo. teve que se Eu defender tive que ainda. negociar a minha não venda, gente. Olha a situação. Hoje eu dou risada, mas na situação foi muito delicado, porque na minha cabeça eu pensava: se eu falar qualquer absurdo aqui, esse cara vai matar essa pessoa que está me acompanhando e vai me fazer de escrava sexual aqui para ele. Eu vou ser um objeto dele. Então foi uma situação muito delicada, foi um perrengue. Hoje eu conto rindo, mas na época eu fiquei muito. Eu falei, meu Deus do céu, eu quase não consegui dormir à noite porque eu estava com medo de acontecer alguma coisa. E realmente é cultural. E é uma coisa assim, uma dica que eu dou para as mulheres. Se tem interesse, se tem curiosidade de ir para o Egito, nunca vá sozinha. E preferencialmente vá acompanhado de uma figura masculina, mesmo que seja um amigo, alguém da família, porque existe muito assédio, muitas questões assim, porque é É a cultural cultura deles. dele. E não pense você, porque às vezes a pessoa fala, ai, ela foi com uma roupa extravagante. Todas as vezes que eu vou fazer uma viagem, eu sempre procuro saber um pouco da cultura. Então, todas as viagens que eu fiz para o Egito, eu sempre usava
roupas muito bem fechadas, com blusa embaixo de vestido, calça embaixo do vestido, parecia uma papagaia, né? Mas era Para uma forma de não cobrir o gerar corpo nenhum tipo de inteiro. Isso. curiosidade, né? A única coisa que ficava exposto era rosto e cabelo. E uma pessoa de pele clara e cabelo loiro chama muita atenção no Egito. E aí aconteceu isso. Eu tive que negociar a minha não venda. Enfim, estou aqui para contar a história hoje, mas isso aí Tem foi alguma coisa que você não vai conseguir vender depois de ter negociado a sua não venda? verdade, né? Eu acho que a vida Olha, ensina. toda vez que você fala assim, eu vou vender algum produto, você tem que pensar, se eu negociei a minha não venda, com certeza Passa de fichinha, né, qualquer gente? venda eu vou conseguir, Mas né? então essa situação foi uma situação bem delicada aí que aconteceu em uma das viagens, né? Caramba, que história, hein? Eu não vou pra lá com a minha esposa, nem porque eu não tenho nenhum camelo pra trocar, não estou interessado em camelo, né? Ela não tem preço, viu, Gi? Você não tem preço nenhum. Você é um tesouro, é a minha esposa. E, Manu, estamos partindo aqui para o nosso final, né? Deixar a gente fica aqui mais umas 2 horas. Quero que você fique livre para falar qualquer mensagem que você quiser, ou você só dá um até logo, ou um até daqui a pouco, porque vai ter outro podcast. Mas deixa aí uma mensagem, seja ela de perdão, de superação, de trabalho, o que você quiser, você está livre para falar. Bom, eu acho que primeiramente só gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Oportunidade de estar aqui falando, contando um pouquinho da minha história e que um pouco da minha história possa servir de alguma forma para você. Seja como inspiração de uma garotinha que nasceu lá numa pequena cidadezinha no sertão da Bahia e que Deus abençoou e que ela pôde conhecer lugares incríveis pelo mundo, trazer a família junto, porque a gente teve a experiência aí de viajar com a família, né? Então, seja você que não sabe como perdoar aquela pessoa que te magoou, então que você possa fazer isso por você, não pela outra pessoa, mas por você. Seja por você que esteja esperando um milagre na sua vida, que muitas vezes a situação te traz para um cenário de que as pessoas falam, mas isso não é possível, só um milagre. De entender que nós temos um Deus que ainda hoje opera milagres e que pode operar na sua vida também. Então, eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar contando um pouco da minha vida, das minhas dores, da minha história e de todas as coisas boas que eu vivi. Que isso possa servir de alguma forma para você ou que você possa lembrar de alguém, que esse testemunho possa impactar a vida de alguém, que você possa compartilhar isso. Obrigada pela oportunidade mesmo. Eu que agradeço, Manu. Amei ouvir a tua história, tá bom? Tô doido para conhecer o Eric para ele me ensinar a tocar sax em 3 meses, para a gente lançar um curso digital, como aprender saxofone para impressionar a noiva e já conseguir casar logo, tá bom? Manda um abraço para ele, beijo nos seus filhos maravilhosos e logo mais a gente tá aí de volta, né? Sim. Com o próximo podcast falando aí sobre finanças. Não Aguarde. perca, hein, gente? Não perca, porque eu vou trazer dicas valiosas para você que começou a investir, que ainda não investe, está pensando em investir. Com certeza eu posso te ajudar. Não perca, hein? É isso aí. Que História Cast aqui para vocês. Compartilhe nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Aperta no sininho lá para você receber os próximos e faça disseminar os nossos cortes aí. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, espero que tenha ajudado a vida de vocês. Um beijo e que história, hein?